Pessoal, começando então a coletiva com o professor Rafael Guanais, também lembrando que a gente combinou 30 minutos aí de duração. Pode ir lá, Rafa. Professor, bom dia, bom retorno aí, feliz ano novo. Professor, eu queria perguntar um pouco do elenco. Primeiro porque o Paulinho falou que para ele um dos principais esse ano vai ser o mental, psicológico, por conta da importância, do número de competições. Queria saber se você pensa igual. E se na última entrevista no ano passado eu até comentei que você tinha aquele elenco na mão. Como é que você pretende trabalhar para ter essa unidade novamente, né? Muitos saíram, para ter novamente, no bom sentido dessa expressão, o elenco na mão? Bom dia a todos, feliz ano novo para vocês, para o nosso torcedor. Muito entusiasmado para começar a temporada de 2026, que começou em 2025. Quando vocês estavam lá comemorando, a gente estava trabalhando. E isso é muito bom, de ter essa marca de um clube que trabalha bastante. Então, na semana passada a gente trabalhou no domingo, ontem a gente trabalhou domingo à tarde. E desde já eu quero utilizar aqui a oportunidade que vocês me dão para parabenizar esse início dos nossos jogadores. Ontem o treino, por exemplo, um treino maravilhoso, de muito foco, são sementes sempre muito bem plantadas, dentro daquilo que é a marca registrada nossa, de um time que trabalha muito e que busca essa conexão mesmo dentro de um ambiente. Toda a contratação ou toda a permanência, ele vai estar muito focado naquilo que a pessoa tem como marca registrada mesmo, o ser humano, né? Que o ser humano e o jogador você não separa no momento que entra em campo, e a gente é o que a gente é. Então isso é muito importante para compactuar aquilo que é a cultura do Mirassol e as ideias de jogo que a gente vem implementando no Mirassol, e aquilo que já tem como cultura nessa forma de jogar. Então, esses alinhamentos, essa construção da mentalidade da equipe, ela desde a partir do dia pisou aqui dentro, a gente já começa a trazer o jogador para essa realidade, para aquilo que ele vai conseguir primeiro contribuir, para que depois ele possa colher. Então, primeiro a gente planta, depois a gente colhe, essa é a lei. Então, funciona aqui também, em relação ao nosso trabalho. Em relação a tudo que remete aos aspectos, tudo está envolvido quando você pensa em performance e em resultado, né? O aspecto mental que o Paulinho falou, os aspectos emocionais, aí o aspecto físico, o aspecto tático, o aspecto técnico, tudo isso conversa entre si e ao mesmo tempo. Então, o futebol é extremamente complexo, por mais que a gente tente simplificar em muitas situações, ou até nas nossas análises e na nossa forma de julgar, de parecer ser fácil, para quem está lá dentro é sempre muito difícil. Então, já foi uma exigência do time de 2025, esses aspectos mentais. Agora vamos nos deparar com uma nova exigência em relação principalmente à quantidade de competições, e a expectativa que foi criada com base no 2025, nós precisamos entender que 2025 acabou. Então, nós estamos começando a história de 2026. A gente quer repetir ou melhorar. Isso é o nosso desejo como clube e é o desejo de cada um que está aqui, de ter essas marcas registradas. Então, já nessa primeira aí, um apanhado geral daquilo que a gente está pensando para construir 2026. Professor, mais uma vez, apesar do Mirassol ter feito essa campanha maravilhosa em 2025, a gente vê aí comentaristas, jornalistas da grande mídia colocando o clube como provável rebaixado do Campeonato Brasileiro desse ano. Como é que você responde a essas análises e se você usa isso no aspecto mental também para motivar os seus jogadores? E uma segunda pergunta, com 4 competições a serem disputadas, o Mirassol, com a diretoria, com a comissão técnica, já definiu se terá uma prioridade ou vai com tudo em todas? Não, a gente vai com tudo em todas sempre, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro, com certeza, né? Então, tanto o Campeonato Brasileiro quanto... o Mirassol depende das receitas das competições. Diz que todos os clubes, mas numa realidade o Mirassol indo para o segundo ano de Série A, para brigar com todos os outros clubes, vamos excluir o Flamengo, que está num patamar estratosférico aí em relação a várias dimensões que envolvem o futebol.
Então, para que a gente possa ser competitivo, como a gente foi o ano passado e o que a gente fez o ano passado já não é o suficiente para 2026, nós precisamos de todas as receitas que o clube possa obter. Então, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, tudo a gente vai com o pezinho bastante no chão e pensando jogo a jogo, treino a treino, na verdade. Cada sessão de treino nossa, nós estamos focando em construir o nosso jogar para que depois a gente possa pensar em resultado. Então seria um erro muito grande da nossa parte imaginar que porque 2025 foi muito bom, que 2026 já está com a receita pronta para terminar em quarto no Campeonato Brasileiro de 2026, porque vai ser o torcedor empolgado do jeito que deve estar achando que a gente vai ser campeão da Libertadores. Então a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Agora dá para ser campeão paulista, continuam lá com os quadros gigantescos, com o Red Bull, os times do interior que estão trabalhando há muito tempo. Então, eu só vejo o desafio aumentar, a dificuldade por consequência também. Então, a gente temos as prioridades, principalmente pensando naquilo que é receita, pensando que o Campeonato Paulista é um tiro muito curto, então você não pode deixar para entrar na competição lá na frente. Então, precisamos somar ponto rápido, e aí a importância, mais uma vez, do nosso estádio, do nosso torcedor estar conectado conosco, de criar um ambiente que foi criado para cada jogo dentro de casa, né? Você sabe qual que é a irmã ou a vizinha da expectativa? Não? É a frustração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se joga a expectativa muito lá para cima, aí elas são muito amigas da frustração e a expectativa. Então a gente tem que entender o nosso tamanho. A gente tem que entender que a gente trabalha muito, que a gente já fez algo, mas acabou, temos que começar do zero. Então, quem está apontando a gente como rebaixado, eu entendo essa linha de raciocínio. Ela não me irrita, mas ela pode sim ser utilizada, né? Porque eu vou falar por mim, quando eu sou desafiado, eu respondo, né? Então, à medida que a dificuldade cresce, a minha necessidade de performance, de preparação, ela é muito maior. Então, e aí eu me impulsiono, e quem está perto de mim eu procuro fazer o mesmo. Inclusive, em alguns momentos, passo até do ponto, seja em cobrança, seja em treino, de uma forma ou de outra, mas o desejo é sempre o mesmo. Que todos estejam numa mesma página para que a gente possa performar bem. Mas eu estou me prolongando porque essa aqui é uma oportunidade muito grande para que a gente alinhe a nossa mentalidade. Quando eu estou falando nossa, eu estou falando desde o Juninho, Paulinho, eu, jogadores, todos que fazem parte do CT, vocês e o nosso torcedor. Né? Porque senão a gente acha que a gente é maior do que a gente não é, não. A gente precisa trabalhar muito. Com línguas diferentes agora, tem que estar falando espanhol lá, temos que estar nos preparando para lá na frente. Então eu, como treinador, eu não consigo nem pensar na Libertadores ainda, né? Eu preciso ganhar os jogos, eu preciso estar tendo resultado, porque a realidade, a cultura do futebol brasileiro é essa. Então eu estou pensando no nosso amistoso de amanhã, para depois eu começar a pensar no São Paulo. Bom dia, professor Guanais, Lucas do Diário da Região. O Paulinho citou aqui na coletiva antes, são 22 sessões de treino em 14 dias até a estreia pelo Campeonato Paulista. Como que isso está sendo trabalhado junto com o pessoal de fisiologia, preparação física, para os jogadores e até vocês da comissão técnica, como escalonar esses treinamentos dentro de um espaço tão curto, foi tanto de descanso curto, mas também de treino até a estreia no Paulista, e depois tem o Brasileiro que começa dia 28, né? Daqui 21 dias praticamente. Meia hora de coletiva, essa pergunta eu vou demorar 30. Essa é muito boa, parabéns. E é um assunto que eu adoro. Eu amo treinamento. A gente fala que a gente foi beneficiado pelo tempo que a gente tinha para treinar. Não necessariamente se ter tempo te garante resultado, você precisa usar bem o tempo. Então, uma das preocupações do clube, um dos fatores que me atrai muito a continuar a construir essa história no Mirassol,
é a forma que os nossos gestores pensam, né? Juninho, Paulinho, Dr. Edson. Então, contratou o Alan na fisioterapia, contratou o Marquinho na fisiologia, contratamos o Pedrinho como médico. Então, não é só uma preocupação em inovação e tecnologia, mas em profissionais competentes. Então, hoje uma das grandes contratações do Mirassol foi fortalecer a comissão técnica como um todo. Então, e eu estou muito feliz com o trabalho dos remanescentes, que a gente conhece bem e que continuam, voltaram com muita fome, como sempre. Ivan, Tamarindo, Rafael Pinto, o João, nosso gerente, aí já falamos do Paulinho, e aí a gente vai estendendo para o André, para o Rafael Soares, o nutricionista, para as meninas da cozinha, o João, o Adolfo, vou esquecer de nomes aqui, mas o que eu quero dizer que toda a nossa equipe compreende muito que a necessidade de 2026 é uma necessidade maior e que a gente vai precisar estar mais engajado, não só em relação a ter mais profissionais, mas que todos nós possamos estar nessa mesma página para que a gente possa produzir o nosso melhor. Então eu quero ser melhor que 2025 e assim eu vejo todo mundo pensando, né? O Rainer e o Marcelo que estão sempre do meu lado, o Eduardo que tem uma contribuição muito importante para todos nós, o Mal, então todo mundo ali o Mirassol, um dos pontos muito fortes do Mirassol é o nosso ambiente. É a forma como a gente trabalha junto. Então, eu tenho uma imagem top para responder a tua pergunta em relação ao treinamento, cara, que é o que eu vou monitorando diariamente, é aquilo que a gente pensa como ondulação de carga. Então, a gente teve a segunda semana para mim fecha amanhã, então a gente fez uma ondulação na semana 1, então respeitando o período que os jogadores estão parados ou que deveriam estar em atividade. Quem para hoje é um erro muito grande, mesmo nas férias é importante manter o corpo ativo, a mente mais descansada, mas o corpo precisa estar ativo. Então, nessa primeira semana de trabalho, a gente foi fazendo adaptações às predominâncias dos treinos. Então, os jogos maiores, os jogos menores, aquilo que a gente volta para a bola parada. Então, pensando numa semana que é uma semana voltada como se tivesse um jogo, e aí a gente fez um coletivo, me ajuda aí, João. A gente parou dia 30. A gente parou na volta dia 30. Dia 30. Não sei que dia da semana eu não sei que dia é hoje, mas... aí a gente fez essa ondulação de carga pensando em progressão, recuperação e um coletivo na terça-feira, dia 30. E aí essa semana voltamos no dia 2, que eu também não sei que dia foi e não sei que dia é hoje. E aí a gente vai fazendo, ondulando, caindo para amanhã a gente ter o nosso coletivo. E o nosso amistoso amanhã, o que mais importa é a gente avaliar bem que nível que nós estamos pensando em equipe. Porque nós temos jogadores que saíram, jogadores que chegaram, e como que nós vamos estar em aspectos individuais e coletivos, e isso precisa ser respeitado nesse primeiro momento. Então, o mais importante desse amistoso para nós é o que o amistoso vai nos dar em relação a esses parâmetros de performance e de entendimento de jogo. Então, é isso que nós estamos muito focados em conseguir. É para isso que é o amistoso. Nós vamos enfrentar uma equipe que está se preparando também para o Paulistão, se preparando há mais tempo, e ao mesmo tempo a gente precisa ter utilizado bem esses dias dentro dessa ondulação. Depois, aí em outro momento a gente pode aprofundar, mas eu estou muito satisfeito com aquilo, não só com esses 14 dias, com essas 22 sessões, mas como nós conseguimos avançar e progredir de uma semana para outra. E amanhã o amistoso vai nos dar um novo parâmetro, já tem uma reunião marcada para dia 7, para a gente avaliar esse período como um todo, para que a gente possa fazer as melhores escolhas para o início do Campeonato Paulista. Professor Larissa, da Record Rio Preto, um feliz ano novo. Feliz ano novo. Vamos lá, eu gostaria de perguntar, né? O senhor falou também do entrosamento das pessoas que já estão aqui, mas sabemos que 10 novos estão chegando. Quais foram os critérios, né, utilizados aí para essas contratações?
O primeiro de todos, primeiro de qualquer critério que a gente possa ter, é o querer. Não só em relação às permanências, mas em relação às chegadas. Então, independente da realidade de cada jogador em cada clube, da carreira que se tem, é importante querer estar no Mirassol. Então, a gente troca muitas vezes grandes nomes, grandes histórias de carreira por esse desejo de estar aqui, essa fome de querer vestir a nossa camisa e de fazer parte do nosso trabalho. Porque senão começa a reclamar que ontem o Chico correu 8 quilômetros, por exemplo. Aí começa a reclamar que treinou muito, que muita reclamação aqui, muita situação aqui, e isso prejudica demais o nosso ambiente. Então, um dos critérios é esse, esse desejo de estar vestindo essa camisa, aquilo que, como eu falei lá na primeira, a pessoa do profissional, então o quanto que vai conseguir se encaixar naquilo que é a cultura do clube, né? E além daquelas que são as características para a gente conseguir aplicar para o modelo de jogo. Então, isso buscando bastante estudo e critérios com base naquilo que a gente tem como informação e com base naquilo que a gente consegue ter como número, através da tecnologia, através daquilo que o clube tem como parâmetros de desempenho, a gente poder avaliar bem para minimizar erro. 100% nós não vamos conseguir atingir, mas dentro de critérios a gente procura ser eficiente. Professor, bom dia, Gustavo do canal Pernetas. Tu gosta de trabalhar muito com metas, objetivos. Conta pra gente sobre o Campeonato Paulista. Qual é o objetivo? O que o senhor tem pensado a respeito dessa competição depois de um ano como 2025, né? Eu penso com toda a racionalidade que a gente possa ter e entendendo, como eu falei, é o estadual mais difícil, o tempo de preparação é muito pequeno e uma equipe que está se formando. O que eu penso eu só penso em jogar bem, só penso em estar todo mundo numa mesma página. A partir desse jogar bem, eu acredito que a gente pode ser extremamente competitivo. Então, é isso que eu não estou focado em podemos chegar aqui, devemos estar ali. Eu não estou pensando dessa forma e acredito que ninguém do clube está. O que a gente sabe é que a gente entende a dificuldade que a gente vai enfrentar. Foco primeiro sempre é do clube ter a manutenção do direito de disputar o Campeonato Paulista de 2027, porque é uma receita muito importante para o clube. E a partir desse desempenho, então, se a gente utilizou bem esse período de pré-temporada, ótimo, porque depois cada sessão vai ser muito importante para a gente ir modelando a equipe, porque não vai ter tempo de um jogo para o outro. E esses são desafios importantes para a gente conseguir lidar como comissão e como equipe de jogadores de uma forma geral. Então, não quero colocar uma meta pensando em colocação, eu quero jogar bem, eu quero jogar bem. E a gente conseguindo jogar bem, eu acredito que a gente pode surpreender. Ainda assim, a responsabilidade de sucesso dessa competição continua sendo das principais equipes em investimento do estado. O Campeonato Brasileiro começa já dia 28. Então não vai dar tempo de foco, a gente não vai ter meu primeiro Campeonato Paulista da Série A1. Eu não vou ter o privilégio de focar no Campeonato Paulista da Série A1 100%, porque daqui a pouco já começa o Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver o que o Mirassol de 2026 pode fazer dentro do campo e aonde pode chegar. Boa noite, Gabriel do GE. O Paulinho acabou de comentar com a gente sobre ele assumir essa questão da base também. Como que você vê isso? Como isso impacta no seu trabalho? E a parceria de vocês só aumenta, né? Perfeito. Principalmente o Sub-20, né? O Sub-20 como profissional, ele tem que estar muito próximo, né? Então, esse é um ponto importante da gente... O Mirassol, historicamente, tem sempre jogadores nas categorias menores que acabam chamando a atenção de alguns clubes e já se transferindo para outros clubes um pouco mais cedo. E aí a gente, com essa proximidade do 20, então eu utilizo muitos jogadores do Sub-20. Claro que agora eles estão na Copa São Paulo, então a gente tem a preocupação de não atrapalhar a preparação deles pensando nos jogos, pensando naquilo que os jogadores que vão ter mais minutos, que são os titulares, para que eles possam ter uma boa competição, porque é uma competição importante para o clube, para os jogadores, para os profissionais. Mas o profissional e o Sub-20 está muito perto e é importante o Paulinho ser esse elo que vem sendo desde o ano passado, não só
em relação às categorias de jogadores, mas em relação à diretoria, né, em relação ao próprio papel mesmo que ele tem nos jogos, em relação aos adversários, em relação à arbitragem, em relação a tudo que remete ao relacionamento. O Paulinho é um grande representante nosso dentro e fora do campo. Então, é algo que eu vejo com muito bons olhos, essa proximidade com a categoria de base, com o sub-20. Isso é algo que tem uma veia aqui que pulsa forte em relação à contribuição para o desenvolvimento da pessoa e do jogador. Então, essa é aqui no Mirassol, a gente continua tendo a oportunidade de exercer esse papel também. Professor, perguntas do grupo aqui, temos 10 minutos para atendê-los. Primeiro que pergunta é o Sérgio, do Oficina da Bola. Com o elenco sendo renovado em um ano de muitas competições pela frente, mas para o Paulistão, já na estreia contra o São Paulo, dia 11, o que o torcedor pode esperar desse elenco? É o Sérgio? É o Sérgio. Mano, o Sérgio, um abraço. Conheci o filho do Sérgio. Esperar um time muito esforçado e competitivo. Esperar um time que... a gente fica sempre curioso, porque sempre quando muda, sempre que muda. Qualquer alteração que tenha em relação a um ano para o outro, a um jogador ou outro, sempre tem mudança. Mas a essência ela precisa se manter. Então, aquilo que era inegociável continua sendo inegociável, né? Então, nosso esforço máximo é uma equipe corajosa, uma equipe que coopera, que joga junto, que joga coletivamente junto, intenso, organizado, correndo riscos e conseguindo e buscando buscando ser uma equipe inteligente. Então é isso que nós estamos... Aquilo que é inegociável do modelo de jogo foi do meu primeiro ano de carreira e continua sendo até hoje. Então eu tenho muita convicção daquilo o que a gente negocia, o que não negocia e o que vai ser a página em branco de 2026. Isso que eu estou curioso para saber. A página em branco, que aí são os novos jogadores, novas versões, então jogadores que estavam em 2025 e que evoluíram demais ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, mas o que é inegociável continua sendo inegociável. O Rodrigo Lima, do Diário do Rodrigo Lima, pergunta qual a preocupação do clube em manter um time competitivo para 2026 diante das saídas dos jogadores, especialmente os titulares da temporada anterior. Da gente ter reposição à altura, mas não igual. Que ninguém é igual a ninguém. Então, por isso que eu falo da versão 2026, o que ela trará. Então, pedir para o torcedor abraçar esses que vão estar vestindo a nossa camisa. Agradecer muito a contribuição daqueles que construíram esse ano lindo, os que tiveram mais tempo, participaram da Série B, participaram de outras competições no Mirassol e ajudaram a formar aquilo que o Mirassol é hoje. Mas a gente, nessa expectativa nossa de construir e participar desses novos processos, e esse primeiro período é um primeiro período de adaptação. Né? Adaptação coletiva, adaptação para quem está chegando, a gente se adaptar aos jogadores também. Eu conheço essa carequinha aí já faz tempo, agora os outros a gente vai precisando conhecer aos poucos. Então, essa chegada é sempre motivante para aquilo que a gente vai adaptar para depois a gente conseguir ir aprofundando não só os relacionamentos, mas aquilo que a gente vai conseguir produzir dentro do campo. O Alan Ribeiro, do Sport News Mundo, diz que o Mirassol foi um dos poucos clubes da Série A que retornou mais cedo para a pré-temporada de 26. Faltando menos de uma semana para a estreia, como é que você avalia as primeiras atividades de preparação com o elenco? Muito boas, graças a Deus, muito boas. Esse foi sempre um ponto forte nosso, a maneira nossa de treinar e de nos preparar. Então a gente tem... Um dos nossos grandes valores é a nossa forma de jogar e para isso a gente precisa treinar bem. E nós estamos treinando muito bem. Quem voltou conectado, voltou com fome. Quem chegou não só com essa fome também, mas
com essa boa ansiedade de contribuir, de participar, de entender o que deve ser feito. Então, dos novos, vários já me perguntam, professor, o que você quer aqui, o que você quer assim e tal. Então, isso essa energia nova, renovada também é muito importante para aquilo que vai ser necessário para 2026. A última pergunta é do Rodrigo Ataíde, do Mirassol na Veia. Ele te deseja um 2026 de muito sucesso para o senhor e para o Mirassol e pergunta: com as baixas ocorridas nesse começo do ano e a necessidade de reposição e de reforçar o time para um calendário mais robusto, passou por suas indicações ou as chamadas oportunidades de mercado é que acabaram fazendo o senhor apostar nos jogadores que chegaram? Como é que foi tratado esse processo de contratações? O Mirassol ele tem o Mirassol não depende de treinador. O Mirassol chegou aqui com a contribuição de vários treinadores, mas ele não depende. O treinador aqui no Mirassol ele não é o que manda em tudo aqui não. Que a gente constrói dentro de campo e a gente tem a participação, a gente é ouvido. Então, o que você acha aqui, o que a gente precisa ali, qual que é a construção, e aí a gente vai também sugerindo de acordo com aquilo que eu penso ser necessário em relação à evolução, em relação à demanda que a gente vai ter para as competições. Então, eu fico muito feliz e satisfeito com esses alinhamentos que tenho com o Juninho, que tenho com o Paulinho, que tenho com o Dr. Edson, o nosso nível de discussão. Então, aconteceram oportunidades de mercado, aconteceram indicações, aconteceram vários cenários. O que é importante disso tudo? Nossa vaidade ser zero. Isso é o mais importante. O que vai beneficiar o Mirassol? Isso sempre que é o que todo mundo pensa para que a gente possa contribuir de forma direta ou indireta. Terminamos. Se o senhor quiser fazer considerações finais? Considerações finais? Vou falar. Então vou pedir para o nosso torcedor mais uma vez. Falar no nome do Márcio da Fúria, agradecer sempre o que foi 2025 e pedir para vocês para que a gente possa construir na nossa arena ali, cara, esse ambiente a partir do primeiro jogo contra o São Paulo. Então eu já quero convocar vocês para o jogo do São Paulo. O estádio tem que estar cheio. Domingo à noite. Primeiro jogo de 2026, Campeonato Paulista. Todo mundo ama o Campeonato Paulista. Vai ser meu primeiro Campeonato Paulista. Então, e a gente precisa muito nesse começo, que vai faltar perna em alguns momentos. A gente não vai estar tão entrosado como a gente fechou 2025, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar da mesma forma para que vocês fiquem orgulhosos e para que a gente possa representar muito bem essa camisa e representar cada um de vocês. Feliz Ano Novo!